Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Desenvolvimento Web 1. Essa é uma aula de planejamento do curso e aqui nós vamos conhecer um pouco melhor, a programação, o planejamento do nosso curso para esse semestre. Meu nome é Luiz Felipe e eu estarei conduzindo as aulas desse curso. Então, primeiro eu queria ver com vocês aqui um pouquinho da ementa do nosso curso, nós temos aqui o nosso curso distribuído em unidades, e a primeira unidade a gente fala um pouco sobre o histórico da web, da internet, sobre arquiteturas e conceitos básicos para o desenvolvimento de aplicações web. Na unidade 2 a gente começa com a linguagem de marcação HTML, que é uma linguagem super importante nesse contexto de desenvolvimento web, que junto com o CSS e JavaScript compõe aí um ferramental básico de desenvolvimento de páginas web. O HTML e o CSS é para os fatores estáticos, para a gente conseguir construir páginas estáticas, e com linguagens de programação como o JavaScript ou linguagens back-end como o PHP, nós poderemos criar páginas dinâmicas, que será objeto de estudo da nossa última unidade. A unidade 3, a gente pega sobre conceitos iniciais de formatação de páginas, como folhas de estilo, onde usaremos a linguagem CSS para isso. Vocês vão aprender sobre os seletores, seja por tag, por classe, ID, atributo, cores, planos de fundo, margem, entre outros aspectos de estilização das páginas. E a unidade 4, uma unidade bastante densa, onde nós veremos diversos conteúdos relacionados à linguagem de programação PHP, desde a sua história, função, potencialidades, a sintaxe básica, tipos de dados, operadores aritméticos, diferentes tipos de atribuição, estruturas de controle, de repetição ou de condicionais, os comandos while, do while, for each, quebra de fluxo. Veremos também funções, passagem de atributos, escopos de variáveis, dentre várias outras coisas. E a unidade 5 é introdução ao desenvolvimento de páginas dinâmicas, que são páginas que fazem acesso a bancos de dados, páginas que recebem parâmetros. No desenvolvimento Web 1, nós vamos fazer essas páginas dinâmicas com um básico de acesso à base de dados. E no desenvolvimento Web 2, vocês vão ter mais domínio de operações, como as operações de CRUD, que nós veremos um pouco mais para frente. Durante essa disciplina, nós vamos usar como livro-texto, como material de apoio, dois livros que estão aqui nos slides. HTML e CSS, do John Duckett, que é Projete e Construa Websites. Temos também aqui o PHP moderno, principalmente ali para a unidade que trabalha o conceito da linguagem de programação PHP, que é a unidade 4. Então, eu vou passar aqui alguns vídeos, que em conjunto com essa videoaula, eu vou disponibilizar os slides e estarei disponibilizando também os links para esses vídeos. Aqui é um vídeo muito legal do canal Tecmundo e é um vídeo sobre a história da internet. Então assistam esse vídeo com bastante calma, façam anotações e tragam as dúvidas na forma de comentários por aqui. O próximo vídeo é sobre a história da internet no Brasil. Então são dois vídeos muito interessantes, com um relato documental bastante rico, que conta a história da internet no mundo e depois a história da internet no Brasil. Temos aqui também um pouquinho sobre o histórico do HTML. Então o HTML é a primeira linguagem que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, que é o Hypertext Markup Language. Então, assim, uma linguagem de marcação para hipertextos.
Aqui vocês podem ver um histórico, né, do desenvolvimento dessa linguagem, que começou em 1991, em 94 saiu o HTML2, em 1996 foi lançada a primeira versão do CSS, e mais aí incorporando o JavaScript. O JavaScript já é uma linguagem que permite conteúdo dinâmico dentro das páginas. Em 1997 sai o HTML4, que foi o HTML que funcionou por muito tempo, né? Até em 2009, quando chegou o HTML5. Mas em 1998 sai o CSS2, em 2000 o XHTML, em 2002 começa um movimento de Tableless Web Design, porque apesar de existir o CSS para estilização de páginas e para fazer o posicionamento dos atributos, muitas pessoas ainda usavam tabelas para poder fazer essa diagramação do conteúdo. Então, em 2002 começa a surgir esse debate, essa discussão de se construir páginas sem tabelas, né? Isso não quer dizer que você não possa usar tabela, mas você vai usar tabela quando é necessário colocar dados tabulados, né? Dados organizados na forma de tabela, e não para diagramar a sua página, que era uma prática ruim e que quebrava todo o conceito de web semântica, né? Que a gente pode ver com mais detalhes no decorrer do nosso curso, onde você prega-se que você utilize a tag correta para cada tipo de conteúdo. Inclusive, a gente vai ver isso muito bem na medida que formos aprendendo HTML. Em 2005, começa a se falar de Ajax, que é a possibilidade de fazer chamadas assíncronas para você carregar conteúdos novos em uma página sem que seja necessário recarregar toda essa página. Até que em 2009 começa a se falar e é lançado o HTML5. Na direita tem um artigo, a primeira página de um artigo muito interessante, de março de 89, onde se coloca ali a proposta da web, do hipertexto e desses conteúdos ligados e tal. Então, só para a gente ter um gostinho aí desse histórico, né? Um artigo do Tim Berners-Lee, e o local de trabalho dele no CERN, né? Que é o Laboratório Centro-Europeu de Pesquisa Nuclear. Aqui tem algumas fotos do Sir Tim Berners-Lee, né? Devido a sua grande contribuição com o desenvolvimento da web. Ele foi ordenado lá pela Rainha Elizabeth com o título de Sir, que é um título honorífico muito interessante. E essa é uma salinha que fica lá nos corredores do CERN, onde ele trabalhava, e tem uma placa interessante ali, que é aonde a web nasceu. Terminando um pouco de falar sobre essa questão do histórico, vamos falar aqui um pouco sobre as ferramentas que vocês poderão utilizar durante esse curso. Vocês vão precisar de uma IDE. O que é isso? Né? IDE é o Integrated Development Environment, ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento. É um ambiente onde você vai poder editar o código, muitas vezes depurar esse código, descobrir onde está o erro e também ver em tempo real as mudanças que esse código gera, né? Então, você pode usar um editor de texto comum e ficar com uma janela com editor de texto e uma outra janela com uma página web e tal, com Chrome, alguma coisa desse tipo. Pode usar um editor de texto comum, como Notepad, bloco de notas, alguma coisa assim, que acaba que não vai te dar muitos recursos. Ao passo que, se você usa uma IDE, vocês vão perceber que a IDE é o editor de texto feito para programadores. E muito mais do que um editor de texto, ele acaba proporcionando diversos recursos, onde você vê, junto com o código, uma organização hierárquica dos arquivos. Muitas IDEs têm integrações com controles de versão, tem recursos de autocompletar. Por exemplo, no caso do HTML, quando você abre uma tag, muitas vezes ele já fecha aquela tag automaticamente. Então, as IDEs são feitas para facilitar a vida do desenvolvedor, conferindo mais produtividade. Existem diversas IDEs
E eu diria que as ideias são como times de futebol, né? Tem gente que gosta muito de uma ou de outra. A ideia que está na moda no momento é a VS Code, ou Visual Studio Code. Ela está disponível em diversas plataformas, tem para Windows, para Linux e para Mac. Então, se você for usar o computador, né, seja o desktop ou o notebook, eu recomendo que você use o VS Code. Você pode ir no Google e eu vou colocar aqui o link também para vocês baixarem. A próxima opção, para quem quiser usar Android, é o SPCK Code Editor. Aqui não vai ser objeto da aula ensinar a usar as IDEs, né? Então, assim, as IDEs é uma coisa que vocês podem baixar e ir explorando, porque elas são bastante intuitivas. Mas se vocês tiverem dúvida de como usar, ainda assim vocês podem fazer essas perguntas como comentários. Aqui, como uma dica, eu coloquei assim o passo a passo. Você baixa o SPCK Code Editor, cria um modelo de projeto HTML que está ali, e tem ali, ele já cria com alguns arquivos, e você pode editar o arquivo HTML, pode apertar o play para já ver um preview da página. Então tem vários recursos interessantes que à medida do curso você vai aprendendo a explorar melhor essa ideia. Tem uma opção também bem bacana, especialmente para quem tem uma boa conexão com a internet, porque nesse caso seria usar uma web IDE. O que é isso? É uma IDE que está na nuvem, que está num servidor e que você pode editar o código de qualquer lugar que você esteja. Então é uma opção bem interessante que vocês podem explorar também, especialmente porque se você quiser me fazer uma pergunta e professor, por que meu código não está funcionando? Eu quero fazer uma pequena melhoria. Vai ficar muito mais fácil a gente trocar essas ideias e tal, se o seu código tiver numa área pública na internet. E o CodeSandbox.io ele nos proporciona essa possibilidade. Você cria uma sandbox e ele vai criar uma URL na internet e a sua página vai ficar pública. Você vai poder mostrar para qualquer pessoa do mundo e você vai poder também mostrar para mim. E eu vou poder editar o seu código também. Então é uma coisa bem bacana. Vocês podem entrar nesse site, podem se cadastrar e criar já a sua primeira sandbox. Da mesma forma como eu mostrei no exemplo anterior, você vai criar uma sandbox, ele vai ter vários modelos para você escolher. Você escolhe a opção de sandbox estática com aquele símbolozinho do HTML5. E você pode, se quiser, já criar já o primeiro projeto fazendo a sua página de Olá Mundo. O que mais temos? Então aqui é uma página de dúvidas. Postem comentários se vocês tiverem dúvida. Quem conseguir criar já essa página de Olá Mundo, seja no codesandbox.io, ou seja lá no aplicativo do Android, ou seja no VS Code, pode mandar print da tela com comentários aqui também, tá bom? Um abração, pessoal, e até a nossa primeira aula. Tchauzinho. Falou, tchau.